Vou direto ao ponto, porque não sei organizar isso de outro jeito. Faz algumas semanas que passei na frente do colégio onde estudei na infância. Ele estava cercado com aquelas fitas laranja, placas avisando sobre demolição e caminhões de entulho estacionados bem perto da entrada principal. Não fiquei exatamente chocado quando vi, mas senti um desconforto estranho, como se alguma coisa tivesse ficado no ar. A fachada ainda era a mesma, só mais deteriorada, com as janelas todas escurecidas, algumas quebradas. Eu fiquei ali parado, encostado no carro, olhando por alguns minutos a poeira que o vento levantava. A razão de eu ter parado ali não faz muito sentido nem para mim. Não era saudade, não era nostalgia. Acho que foi pura inquietação. Naquela escola, aconteceu uma coisa que, mesmo depois de tanto tempo, nunca saiu completamente da minha cabeça. O desaparecimento de um colega. Ele tinha mais ou menos a minha idade na época e sumiu de um jeito que a gente, criança, não entendeu nada. Só soubemos que ele tinha ido para o recreio e não voltou mais. Os adultos, claro, falavam pouco, mas ficou aquele burburinho entre nós, aquela sensação de que algo tinha acontecido ali dentro e ninguém ia explicar. Eu não pensei nisso por muitos anos. Fiz minha vida, trabalhei, casei, mudei de cidade. Às vezes, lembrava do rosto dele quando alguma coisa muito específica me puxava de volta para a infância. Tipo o cheiro de giz ou o barulho de porta de madeira velha batendo. Mas era sempre rápido, como uma lembrança que passa na cabeça e some. Mas naquele dia, vendo a escola prestes a cair, a sensação veio diferente. Como se eu estivesse sendo empurrado para dentro dela de novo. Não sei explicar por que eu entrei. Não tinha autorização, não tinha funcionário na frente, nada. Só havia um portão lateral meio encostado, como se alguém tivesse passado por ali com pressa. Eu só empurrei e entrei. Era de manhã, sol forte lá fora, mas por dentro tudo parecia mais escuro do que eu lembrava. O ar era abafado, com cheiro de madeira úmida e tinta antiga. O corredor estava praticamente da mesma forma que na minha memória, mas menor. É engraçado como tudo parece maior quando a gente é criança. As portas das salas tinham placas meio tortas com números quase ilegíveis. Eu não sei quanto tempo fiquei andando por ali, mas em certo momento parei numa sala específica, bem no fundo do corredor. A sala onde estudamos no último ano, antes da escola fechar. A luz entrava por uma janela lateral, formando aquele retângulo amarelo no chão que deixava ver a poeira rodando no ar. Foi ali que vi a parede. Na época em que estudávamos lá, alguns garotos tinham mania de riscar nomes com canivete nos cantos da parede, uma espécie de prova de que tinham passado por ali. Aquilo sempre incomodava os professores, mas ninguém nunca conseguiu impedir. Eu lembro disso, mas lembrava como algo pequeno. Só que a parede que vi agora estava tomada. Era uma faixa inteira, uns 2 metros ou mais, completamente coberta de nomes riscados, uns por cima dos outros, todos no mesmo estilo. Letras apertadas, marcadas fundo, como se a pessoa tivesse pressionado com força demais. A primeira sensação foi de estranheza, porque não parecia o tipo de coisa que crianças fariam. A marca não tinha aquela irregularidade de punhos infantis. Era tudo muito alinhado, muito repetido, como se tivesse sido feito por alguém mais velho ou com muito mais força. Olhei mais de perto e reconheci alguns nomes. Colegas de classe, gente que eu não via há décadas, e depois de alguns segundos, achei o meu. Estava ali, bem no meio do amontoado, riscado fino, quase apagado, como se alguém tivesse passado a lâmina várias vezes por cima, tentando encobrir. Nesse instante, a primeira coisa que me veio foi tentar lembrar se eu mesmo tinha feito aquilo. Mas eu sabia que não. Eu não tinha coragem nem de rabiscar carteira. Aquele risco não era meu. Alguém escreveu meu nome ali. O que me deixou realmente mal
foi o resto. Havia nomes datados depois do fechamento da escola. Datas que eu sabia que eram impossíveis, porque a escola estava abandonada havia muito tempo. E estavam escritas exatamente no mesmo padrão, na mesma profundidade, como se tudo tivesse sido feito pela mesma mão. Demorei um pouco para achar o nome do garoto que desapareceu. Ele estava mais para baixo, quase no rodapé da parede. Só que não estava riscado como os outros. Parecia raspado, como se tivessem tentado apagar e escrever outra coisa por cima. Tirei a poeira com a mão e consegui ler a frase curta que alguém tinha deixado. Falta um. Na hora, senti um frio que não combinava com o calor daquele dia. Uma coisa seca que subiu pelo estômago e travou minha respiração. Eu sei que aquilo podia significar qualquer coisa, mas o jeito como estava escrito não parecia brincadeira. Parecia aviso. Eu saí dali rápido, talvez até mais rápido do que deveria. Quando alcancei de novo o corredor, percebi que estava suando. Mesmo assim, antes de ir embora, olhei uma última vez para a porta da sala. A sensação era que ela estava me observando, o que é absurdo, claro, mas eu senti isso, como se eu não tivesse terminado o que tinha ido fazer. Não falei nada para ninguém. Continuei minha vida normalmente. Ou pelo menos tentei. Mas naquela noite começou o que me trouxe até aqui. Logo depois que deitei, ouvi um barulho seco, bem no ritmo de alguém riscando algo com muita força. Primeiro achei que fosse o vizinho martelando. Depois, percebi que vinha da direção da parede do meu quarto. Um som arrastado, repetido, duro, como se uma lâmina estivesse sendo passada contra concreto. Eu fiquei imóvel ouvindo aquilo, tentando convencer meu cérebro de que tinha explicação. Só que o som parou do nada, como se tivesse percebido que eu tinha acordado. Eu passei o dia seguinte inteiro tentando não pensar naquele barulho. Fiz minhas coisas normalmente, trabalhei, atendi ligações, mas sempre que ficava em silêncio, sentia como se tivesse algo me esperando na beira da consciência. É estranho descrever isso, mas a sensação era parecida com quando a gente tenta lembrar um sonho e ele fica ali, quase vindo, quase tomando forma, mas sempre fugindo no último segundo. Eu dormi mal na noite seguinte. Acordava em intervalos curtos, sempre com a impressão de ter ouvido aquele som de novo, só que mais fraco. Levantei algumas vezes para beber água, cheguei a encostar a orelha na parede, como se aquilo fosse me esclarecer alguma coisa. Nada, só silêncio. E mesmo assim a sensação de que tinha algo ali persistia. Depois de 2 ou 3 dias, a inquietação ficou tão forte que eu fiz o que não deveria ter feito. Voltei ao colégio. Não era uma ideia boa, eu sabia. Mas era como se eu tivesse deixado algo inacabado da primeira vez, como se tivesse que olhar de novo para aquela parede para entender o que me incomodava tanto. Quando estacionei, percebi que os caminhões de demolição agora estavam mais próximos. Algumas laterais do prédio já estavam derrubadas. Havia pedaços de muro espalhados e a antiga quadra estava tomada por areia e tubos de metal. Mesmo assim, a parte do corredor onde eu tinha entrado ainda estava inteira. Passei pelo mesmo portão, mas agora ele estava escorado por 2 tijolos, como se alguém quisesse evitar que batesse com o vento. Entrei. Por dentro, a sensação era pior, como se o ar estivesse mais pesado, mais parado. Caminhei pelo corredor e pude ouvir de longe o eco das máquinas trabalhando no outro lado do prédio. Mas era um som distante demais, abafado demais. Ali dentro, parecia que nada atravessava as paredes. Quando cheguei à sala, respirei fundo antes de entrar. A luz era a mesma, mas a impressão era diferente. Era como se a sala tivesse escurecido, mesmo com a janela aberta. Fui direto para a parede. O meu nome estava diferente. Não era algo óbvio, mas depois de alguns segundos, percebi. Ele estava um pouco mais apagado do que antes. Na primeira vez, eu ainda conseguia ver as letras completas, mesmo que riscadas. Agora, a primeira letra já estava quase sumida. Fiquei ali parado, encarando aquilo, tentando me convencer de que era impressão.
Só que, quanto mais eu olhava, mais certeza eu tinha de que alguém tinha passado ali depois de mim. E o mais inquietante, a raspagem era exatamente do mesmo tipo daquela que tinha encoberto o nome do menino desaparecido. Eu cheguei mais perto, toquei o local, passei o dedo pela ranhura. A sensação era áspera. Um pó branco muito fino ficou preso na ponta do meu dedo, como se a parede tivesse sido raspada recentemente. Não sei por quanto tempo fiquei ali parado, olhando para aquilo, mas em algum momento me dei conta de que estava tremendo. O pensamento que me atravessou naquele instante foi tão absurdo que até hoje eu me esforço para não dar forma a ele. Alguém está apagando meu nome. E eu não sabia o que aquilo significava, mas sabia que não era bom. Resolvi fazer algo que provavelmente não devia. Peguei um pedaço de metal enferrujado que estava no chão, parecia parte de uma moldura antiga de janela, e tentei apagar os nomes ao redor do meu. A ideia era simples. Se eu destruísse o padrão, talvez aquela coisa, seja lá o que fosse, parasse de mexer ali. A primeira raspada arrancou um pedaço de reboco seco. Debaixo do reboco, outra camada de tinta. Debaixo da tinta, mais nomes. Isso me travou. Eu tentei de novo, numa parte mais ao lado, outra camada, outros nomes. Todos riscados, todos do mesmo tipo. E alguns de pessoas que eu jamais ouvi falar. Passei mais força. O reboco caiu em pedaços maiores e por baixo apareceram mais letras. Eu não estava apagando nada, eu só estava revelando mais. Foi aí que senti pela primeira vez que não devia estar ali. Um incômodo que não vinha da cabeça, mas do corpo inteiro, como se o próprio ambiente estivesse me empurrando para fora. A parede parecia mais funda, mais profunda do que deveria. Como se houvesse camadas infinitas por baixo. Como se alguém tivesse riscado nomes ali por anos, talvez décadas, sem interrupção. Soltei o pedaço de metal no chão e saí da sala quase sem olhar para trás. O corredor parecia mais comprido do que antes. O ar estava mais frio e minha respiração mais curta. Tudo o que eu pensava era: por que meu nome está desaparecendo? Por que agora? Quando cheguei ao lado de fora, a claridade do sol me deixou tonto por alguns segundos. Sentei na escada quebrada perto da entrada e fiquei só olhando para o chão, tentando voltar ao normal. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas só me levantei quando ouvi o barulho forte de concreto caindo na outra ala. Era um aviso claro de que eu precisava ir embora. Naquela noite o som voltou, mas dessa vez não era só a raspagem. Havia batidas secas, espaçadas, como se alguém estivesse marcando ritmo antes de riscar. Depois vinha aquele arrastar áspero, como se uma lâmina estivesse atravessando várias camadas de tinta. Do mesmo jeito que ouvi na parede da escola. Do mesmo jeito. Me levantei e encostei a mão na parede do quarto. Não senti nada, nem vibração, nem temperatura diferente. Só o som. O som continuava, muito nítido, como se estivesse do outro lado, e eu tive uma sensação horrível de que se eu acendesse a luz, algum pedaço da parede estaria diferente, mas não acendi. Fiquei no escuro, esperando o som parar. Ele parou por volta de 4 da manhã, ou pelo menos foi quando consegui dormir. Nos dias seguintes, o barulho começou a acontecer com mais frequência. Nem sempre forte, nem sempre por muito tempo. Às vezes era só um arrastar curto, às vezes uma batida única, mas eu sabia que era o mesmo som. O tipo de coisa que o corpo reconhece mesmo quando a cabeça tenta negar. Foi quando recebi a notícia que eu não esperava. A escola tinha sido totalmente demolida. Eu fiquei olhando a reportagem por longos minutos. Não sei explicar a sensação. Não era alívio, não era tristeza, era só vazio. Mas esse vazio durou pouco, porque 2 dias depois eu recebi uma ligação de um conhecido que trabalhava no setor público e estava envolvido no processo de demolição. Ele pediu para eu passar lá porque alguém queria falar comigo. Eu não devia ter ido, mas fui. Eu fui até o terreno do colégio numa manhã nublada.
Já não havia prédio nenhum, só montes de entulho, poeira e algumas máquinas desligadas espalhadas. O ar tinha cheiro de cimento fresco, aquele cheiro que fica depois de quebrar paredes antigas. O conhecido que me chamou estava perto de um grupo de operários. Ele me fez sinal com a mão e apontou para um ponto específico do terreno. Ali, onde antes era o corredor principal, havia um amontoado de pedaços de parede, alguns com tinta descascada, outros só no bloco cru. Ele pediu que um dos operários trouxesse algo. O homem voltou com um fragmento grande de reboco. Parecia ter sido parte de uma parede interna. Poderia ser qualquer pedaço, exceto pelo detalhe que gelou meu estômago. Havia meu nome arranhado ali. As letras eram profundas, recentes, mais fundas do que qualquer uma que eu tinha visto dentro da escola. E estavam sozinhas. Não havia outros nomes em volta, só o meu. Meu conhecido disse, quase como um pedido de desculpas, que aquilo tinha sido encontrado no meio dos entulhos, separado do resto. Ele disse que quando viraram o bloco, meu nome estava voltado para dentro, como se tivesse sido escrito na parte que encostava na parede vizinha, a parte que ninguém conseguia ver quando o prédio ainda estava de pé. Ele falou que achou estranho, porque o nome parecia novo. Perguntou, meio sem jeito, se eu lembrava de ter escrito algo assim quando era mais novo. Respondi que não. Não sei se ele acreditou, mas também não insistiu. Fiquei ali, segurando aquele pedaço de parede nas mãos por mais tempo do que deveria. O peso não era grande, mas eu tremia, como se estivesse segurando algo vivo. A superfície estava áspera, e os riscos do meu nome pareciam mais recentes até no toque, como se tivessem sido feitos poucos dias antes. Eu não quis levar o pedaço comigo. Devolvi ao operário e pedi que guardassem junto com o material que seria descartado. Não queria aquilo perto de mim. Voltei para casa com a sensação de que tinha deixado algo por fazer, mas sem a menor ideia do que era. Era como se todas as perguntas que eu tinha carregado da infância tivessem voltado juntas, misturadas numa névoa pesada que não me deixava respirar direito. Naquela noite, antes de dormir, fiquei olhando para a parede do meu quarto por longos minutos. Não ouvi nada, nenhuma batida, nenhuma raspagem, nada. O silêncio era tão absoluto que parecia artificial, como se estivesse me evitando. Mesmo assim, acabei dormindo. Acordei por volta das 4 da manhã, sempre esse horário, com uma sensação tão forte de que havia alguém no quarto que precisei levantar. Não ouvi passos, não vi sombra, não senti vento. Só aquela presença difusa que não dá para explicar sem parecer exagero. Acendi a luz. A parede estava igual. Nenhuma marca, nenhum pó caído no chão. Nada que me indicasse que eu tinha ouvido mesmo alguma coisa nas noites anteriores. O que me deixou mais abalado foi pensar na possibilidade de que tudo tivesse acontecido só na minha cabeça. Mas não parecia, muito menos agora. No dia seguinte, antes de sair para trabalhar, encostei a mão na parede, só para conferir. A superfície estava lisa e fria, sem marcas, sem sinais. Aquela deveria ter sido a parte final de tudo, mas não foi. Algumas semanas depois, recebi a mensagem de um dos operários que estiveram na demolição. Ele disse que tinham encontrado, em outra pilha de entulhos, mais fragmentos de parede riscados por dentro, todos com nomes, vários nomes, e alguns datados depois do fechamento do colégio, assim como aqueles que eu tinha visto. Ele mandou uma foto. Reconheci 2 ou 3 nomes de pessoas que estudaram comigo. Outros eu nunca tinha ouvido na vida. Pedi que ele não me enviasse mais nada. Mesmo assim, passei a noite inteira olhando para o celular, esperando outra mensagem que não veio. Os barulhos diminuíram com o tempo, mas nunca pararam de vez. Hoje, acontecem de forma mais espaçada, quase imperceptível, e quando acontece, eu finjo que não ouvi. Meus dias seguem normais, ou pelo menos como deveriam ser.
Trabalho, compromissos, rotina, tudo no lugar. Mas alguma coisa dentro de mim continua presa naquele corredor, naquela sala. De vez em quando, tento lembrar do garoto que desapareceu, do rosto dele, da forma como ele falava, do jeito como andava. Mas a lembrança nunca vem inteira. É como se alguém tivesse apagado os contornos e deixado só um borrão. Quanto mais esforço faço, mais distante fica. E isso me incomoda mais do que qualquer barulho na parede. Tem uma coisa que não contei ainda. Na segunda noite depois da demolição, sonhei que estava de volta na sala. Não era um pesadelo, só uma cena muito nítida. Eu estava parado diante da parede, que parecia maior do que antes. Todos os nomes estavam riscados em camadas, igual eu tinha visto. Só que havia um espaço vazio bem no meio. Um espaço grande, limpo, como se algo tivesse sido arrancado dali. Quando cheguei perto, percebi que aquele vazio era exatamente do tamanho do meu nome. Acordei com a sensação de que tinha ouvido alguém me chamando. Não sei se ouvi mesmo ou se foi o final do sonho. Não gosto de pensar no significado disso. Prefiro acreditar que é coisa da minha cabeça. Mistura de infância mal resolvida com o impacto de ter voltado naquele lugar depois de tantos anos. Talvez seja isso mesmo. A razão costuma ser a explicação mais simples. Eu não voltei mais ao terreno do colégio. Evito passar nas ruas próximas. E sempre que o assunto surge em conversa, desvio com alguma desculpa. Não quero que ninguém faça perguntas. Não quero que ninguém me peça detalhes. Só escrevo isso porque sinto que, de alguma forma, precisava registrar. Não para aliviar, nem para procurar resposta. Só para deixar em algum lugar essa coisa que ficou comigo. Eu sei que ninguém lembra daquele menino que desapareceu. A vida seguiu, as famílias mudaram de bairro, as histórias foram engolidas pelo tempo. Mas do jeito que as coisas aconteceram, do jeito como encontrei meu nome, e daquele jeito silencioso como a parede do meu quarto ainda parece respirar às vezes, fico com a impressão de que ele nunca quis ser esquecido sozinho. Eu tenho pensado nessa história mais vezes do que gostaria. E sempre acho que quando tento lembrar com calma, alguma coisa vai fazer sentido. Mas nunca faz. E quanto mais eu tento voltar para aqueles dias, mais me dá a sensação de que tinha alguma coisa ali que a gente não soube ver na hora. Ou que viu cedo demais. A gente tinha combinado aquela viagem fazia tempo. Éramos 6 amigos, todos cansados do ritmo da cidade, querendo um fim de semana longe de barulho. Escolhemos uma casa simples, numa rua tranquila, perto de um trecho de mata. A casa não era velha, mas não sei explicar. Tinha um silêncio que parecia maior do que o tamanho dela. Nada que incomodasse de verdade, só aquele tipo de silêncio que dá a impressão de que o lugar respira sozinho. O primeiro dia foi normal, churrasco, risada, conversa jogada fora. A noite caiu e ficou aquele clima bom de feriado, cada um indo dormir na hora que queria. Nada estranho aconteceu. Eu dormi feito pedra. A segunda noite foi diferente. Eu acordei com um barulho que não identifiquei na hora, mas não era alto. Quando abri os olhos, ainda meio confuso, percebi passos no corredor. Achei que alguém estivesse indo buscar água. Não dei importância. Virei para o outro lado e estava quase pegando no sono de novo quando ouvi alguém gritar lá embaixo, um grito curto, desesperado. Depois outro, mais alto. O coração já veio na garganta. Desci correndo com os outros e a sala estava acesa. Uma das meninas, a Ana, tremia encostada na parede, apontando para o canto perto da porta da cozinha. Ela dizia que tinha acordado com vontade de ir ao banheiro e quando passou pela sala, tinha visto uma mulher agachada ali, encolhida, de costas, como se estivesse escondida. Disse que ela respirava rápido, como quem estava assustada, mas não virou o rosto em nenhum momento. A gente procurou a casa inteira.
Portas fechadas, janelas trancadas. Não tinha sinal de ninguém. A Ana chorava de vergonha, dizia que tinha certeza do que viu, mas ao mesmo tempo pedia desculpa por ter acordado todo mundo. No fim, a gente tentou acalmá-la. Falamos que podia ter sido só impressão, que levantar no meio da madrugada às vezes engana o cérebro. Ela balançava a cabeça dizendo que não tinha como ser engano, que a mulher estava ali, respirando forte, como se tivesse medo da gente. Voltei a dormir, mas mal preguei o olho. De manhã, a Ana estava mais calma, mas dava para ver que tinha passado a noite acordando toda hora. A gente tentou seguir o dia normalmente. Fomos dar uma volta, preparar café, essas coisas. Até que começaram os detalhes que deixaram todo mundo desconfortável. Um copo sujo na pia que ninguém tinha usado, uma toalha molhada no banheiro pequeno do térreo e ninguém tinha tomado banho ali. Um pacote de biscoito que estava fechado e apareceu meio vazio. No começo, a gente fez piada. Culparam um ao outro. Brincaram dizendo que era a mulher do canto da sala. Riram, mas era aquela risada forçada, sem graça. Estava todo mundo olhando para os lados mais do que o normal. Foi o Daniel quem disse que ia ficar acordado na noite seguinte, só para tirar a dúvida. Ele era o mais cético de todos. Falou que tinha certeza de que alguém estava pregando peça, que talvez a própria Ana tivesse se confundido. A gente nem discutiu. Acho que ninguém queria admitir que estava com receio de passar outra noite ali. A madrugada veio e, apesar de eu tentar dormir, foi impossível. Toda hora eu achava que tinha escutado um passo, um objeto mexendo, uma respiração mais forte, mas nada concreto. Eu sentia o corpo tenso o tempo todo, esperando alguma coisa acontecer. Quando amanheceu, o Daniel não apareceu para o café. Descemos para a sala e encontramos ele sentado no mesmo sofá onde a Ana tinha caído no susto na noite anterior. Ele estava pálido, os olhos arregalados, a respiração curta. Parecia mais alguém que tinha acabado de correr por horas do que alguém que passou a madrugada sentado. Chamamos pelo nome dele várias vezes. Ele mexia os olhos, mas não conseguia falar nada. Eu nunca tinha visto alguém tão assustado sem conseguir explicar o motivo. Ele tentava abrir a boca, mas parecia que a garganta não respondia. As mãos tremiam sem parar. A gente achou melhor deitar ele, dar água, ver se ele melhorava. Depois de alguns minutos, ele pediu um papel com um gesto fraco. Colocaram um bloco de notas na mão dele. Foi difícil até para ele segurar a caneta. Ele escreveu com a letra toda torta, como se estivesse sem força. Ela nunca virou o rosto. Só isso. A última coisa que alguém quer é que algo daquele tamanho seja explicado só por essa frase. E ela ficou vibrando na cabeça da gente, como se tivesse sido escrita em voz alta. Ninguém perguntou nada. Acho que ninguém queria ouvir. A Ana começou a chorar, dizendo que sabia o que tinha visto. O clima ficou tão pesado que parecia que o ar dentro da sala tinha engrossado. Não sei se era sugestão, medo ou só exaustão, mas fiquei com a sensação de que mesmo ali, durante o dia, tinha alguém observando a gente. Não de perto, mas daquele jeito que dá para sentir na nuca, como se a presença estivesse ali e não queria ser notada. O dono da casa foi chamado e pedimos para encerrar o aluguel antes do combinado. Ele não parecia surpreso com nada. Só perguntou se alguém tinha invadido, se tinha a porta quebrada, e quando dissemos que não, ele fez um gesto estranho, como se tivesse confirmado alguma coisa só para ele. Falou que devolveria parte do dinheiro sem discussão. Voltamos para a cidade em silêncio. Ninguém quis conversar sobre o assunto durante o carro. O Daniel melhorou um pouco ao longo do dia, mas nunca explicou o que viu. Só dizia que não quer lembrar. Até hoje, ele evita falar sobre isso. A Ana, sempre que tenta explicar o que sentiu naquela madrugada, fica com a respiração curta, como se ainda estivesse diante daquela mulher no canto da sala. O resto de nós, não sei. Ficamos com essa sensação de que faltou alguma peça, alguma explicação que a gente não teve coragem de buscar.
O que aconteceu ali não tinha nada de sobrenatural no sentido de aparecer ou desaparecer. Era mais a presença, a ideia de que alguém estava perto demais e, ao mesmo tempo, não queria participar de nada. Só estava ali, respirando rápido, encolhida, e nunca virou o rosto. Eu ainda penso nisso quando acordo de madrugada e sinto que tem algo no quarto que não deveria estar lá. Nunca vejo nada, mas aquela sensação volta, como se tivesse alguém agachado em um canto, esperando eu notar. E eu nunca tenho coragem de olhar. Eu tinha passado o dia inteiro fora, resolvendo umas coisas que vinham se acumulando fazia semanas. Saí cedo, ainda escuro, e só consegui terminar tudo quando já era noite. Liguei o carro sem pensar muito, só querendo chegar em casa e tomar um banho, porque a cabeça estava pesada daquele jeito que te deixa meio automático, meio no piloto. A estrada que eu peguei era aquela mesma do interior, entre duas cidades pequenas, com uns trechos longos de mato dos dois lados. Eu sempre usei esse caminho porque encurta a viagem, e porque, no fundo, eu já conhecia cada curva, cada subida, cada retão. Ou achava que conhecia. A primeira parte foi tranquila. O céu estava sem lua, então o farol era o único corte de luz naquele escuro inteiro. Eu lembro de ter ligado o rádio bem baixinho, mas para não ficar só com o barulho do motor. Senti um cheiro de terra molhada, mesmo sem chuva, e fiquei lembrando de quando ia com meu pai por aquela mesma estrada quando eu era criança. Ele sempre falava que ali não era bom parar, porque o acostamento era estreito e aparecia bicho do mato. Mas isso era coisa de adulto tentando assustar filho. Pelo menos era o que eu pensava. A curva onde tudo começou era uma das últimas antes do trecho mais aberto. Não tinha nada demais nela. Só um declive leve e umas árvores que faziam sombra mesmo de noite. Só que quando eu virei o volante, vi um homem parado no acostamento. Ele não estava caminhando, nem sinalizando nada com pressa. Só estava ali, com o braço levantado devagar, como quem pede carona ou ajuda. Na hora, o farol bateu no rosto dele por um segundo. Aquilo me deixou estranho. Não era o rosto em si, era a cor. Branco demais, mas não daquele branco comum de pele clara. Era um branco meio apagado, sem sombra, como papel, e eu não consegui olhar dentro do olho dele, porque parecia que não tinha reflexo nenhum. Desviei o olhar rápido, mais por instinto. Quando olhei de volta, segundos depois, ele já não estava lá. Foi tão rápido que eu pensei que tinha imaginado, que meu cérebro cansado tinha montado uma imagem qualquer. Só que, quando virei o rosto para o banco do passageiro, vi uma mancha escura no tecido. Molhado. Bem molhado. Como se alguém pingando tivesse sentado ali e levantado faz poucos instantes. A mão no volante ficou tensa de um jeito que até doeu. Continuei dirigindo, tentando respirar normal. A estrada sempre foi igual, mas naquela hora ela parecia esticar, como se estivesse sendo desenhada conforme eu passava. As mesmas árvores, a mesma cerca caída, o mesmo galho enorme tombado que eu tinha certeza de já ter visto minutos antes. Pensei em parar, mas o acostamento era fino e eu não queria descer. A sensação era ruim demais, como se eu estivesse sendo observado de algum ponto que eu não alcançava. Então fiz o contrário, acelerei. Não muito, mas o suficiente para tentar sair dali logo. Só que não saía. Aquela curva que eu conhecia desde criança voltou a aparecer. A mesma. Comecei a suar. Fiquei repetindo para mim mesmo que era só cansaço, que eu estava distraído, que estava confundindo os trechos. Mas a cada vez que eu entrava nela outra vez, a sensação no estômago apertava, como se o corpo soubesse que tinha algo errado antes de a cabeça aceitar. No meio disso, notei uma coisa que só fui entender depois.
A mancha no banco do passageiro estava maior. Não era como água de chuva escorrida. Era como se alguém tivesse sentado ali de novo e de novo. Não sei quanto tempo aquilo durou. A impressão era de que eu estava preso num trecho que não acabava. O céu começou a clarear devagar, não com sol, mas com aquele cinza do amanhecer. E justamente quando a luz ficou um pouco melhor, o carro deu uma engasgada forte. Péssima hora para falhar. Pensei que ia apagar no meio da pista, mas ele ainda andou mais uns metros e parou perto de um posto pequeno, daqueles que abrem cedo. Eu desci rápido, com medo da estrada estar diferente quando eu olhasse de volta. O frentista veio andando meio apressado, olhando para o carro com uma expressão que não fazia sentido na hora. Ele perguntou onde eu tinha achado aquele carro. Respondi que não achei, que era meu. Ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse escolhendo as palavras, e pediu para eu ir com ele até o capô. Eu fui. Ele abaixou e passou o dedo pela placa, que estava completamente coberta de terra, como se tivesse rodado por um caminho de barro pesado. Mas eu não tinha passado por nada assim. Quando ele limpou a placa, deu para ver que os números estavam rebatidos, tortos, como se alguém tivesse batido neles com alguma coisa. Eu não sabia o que dizer. Ele respirou fundo e falou que um carro igual tinha capotado naquela curva ali perto. Fazia uns 15 anos e que o motorista nunca tinha conseguido ser socorrido porque ninguém parou. Disseram que ele ficou levantando o braço até o último momento, tentando pedir ajuda. Eu fiquei parado, olhando a placa torta, e a cabeça começou a se encher de um zumbido. Falei para o frentista que devia ser engano, que o carro era meu há anos, que eu nunca me meti em acidente nenhum. Ele não discutiu, só me olhou de um jeito que parecia mais pena do que medo. Entrei no carro de novo porque queria ir embora dali. Quando fechei a porta, senti aquele cheiro de terra molhada outra vez. Olhei para o banco do passageiro. A mancha estava maior do que antes, escura, profunda, ocupando quase todo o assento. Passei a mão por cima e senti frio. Não era só umidade, era frio mesmo, quase gelado. A estrada para casa, depois disso, não teve nada de estranho. Só que a cada curva que eu fazia, tinha a sensação de que alguém estava sentado do meu lado, não mexendo, não respirando alto, só ali. Quando cheguei em casa, deixei o carro na garagem e fiquei alguns segundos dentro dele, sem coragem de olhar para o banco. Mas acabei olhando. A mancha ainda estava lá, começando a secar nas bordas, como chuva que demora a evaporar. O cheiro também ficou no ar por um tempo, mesmo depois que saí. Dias depois, lavei o carro por dentro e por fora. Tentei limpar o estofado, mas a marca nunca saiu completamente. Desse dia em diante, evitei voltar naquela estrada. Não por medo de ver alguém pedindo carona, mas porque sempre que penso na curva daquela noite, tenho a impressão de que ainda devo alguma coisa. Que passei por alguém que precisava muito de ajuda e eu desviei o olhar. Eu sei que não tem como provar nada do que aconteceu. Qualquer pessoa poderia dizer que era só cansaço, que eu dormi no volante, que imaginei o homem, que confundi caminhos. Pode até ser. Mas toda vez que lembro do rosto branco, sem sombra nenhuma, do gesto devagar levantando a mão e da estrada repetida sem fim, sei que aquilo não foi só cansaço. E lá no fundo, eu acho que ainda tem alguém naquela curva, ainda levantando o braço, ainda esperando, e eu não consigo esquecer, nunca mais consegui. Eu tinha passado os últimos dias tentando colocar a cabeça no lugar depois da confusão toda do velório da minha mãe. Ainda não parece real falar isso, mas ela se foi de repente, sem aviso,
e tudo acabou acontecendo num ritmo que não dava tempo para entender direito. A casa dela ficou cheia de gente, aquele entra e sai de pessoas que eu nem lembrava mais quem eram, e todo mundo falando baixo, com aquele mesmo cheiro de café velho misturado com flores. Teve uma hora em que eu parei de tentar reagir e só deixei que as coisas acontecessem. A única coisa que eu realmente fiz questão foi trazer a vela dela. Era uma vela dessas mais grossas, de cor meio amarelada, com cheiro fraco de alguma coisa que parecia flor. Ela sempre deixava essa vela no criado mudo quando queria limpar o ar, como ela dizia. Nunca liguei muito para isso, mas quando entrei no quarto dela, depois que tudo terminou, a vela estava ali, do jeito que sempre esteve, e eu só peguei e levei comigo sem pensar. No velório, alguém comentou que poderia colocá-la perto do caixão. Eu não gosto muito dessas tradições, mas naquele momento tudo que os outros falavam parecia fazer sentido. Acenderam a vela no início da cerimônia e logo que a chama pegou, eu senti um cheiro muito familiar, como o perfume dela, mas mais suave, mais limpo. Outras pessoas olharam ao redor também, como se tivessem percebido a mesma coisa. Muita gente ficou emocionada e eu fiquei ali, quieto, tentando não pensar que estava imaginando aquilo. O que estranhou foi quando tentaram apagar a vela. Uma tia minha tentou soprar, depois outra, e nada. A chama se inclinava, tremia, quase deitava, mas não apagava. Um senhor que estava ali por perto disse que era comum vela velha queimar diferente, que devia ser a parafina. Ninguém insistiu muito. A vela continuou queimando forte até o fim da noite, como se tivesse acabado de ser acesa. Quando o caixão foi levado para o cemitério, o coveiro pediu para não deixarem a vela lá. Ele disse rindo, meio sem jeito, que velas assim podiam cair, pegar em alguma coisa, que já tinha visto problema com isso. Mas eu percebi que ele tinha achado estranho o fato de ela continuar acesa, porque ele chegou a passar a mão por cima, como se estivesse testando o calor. No fim, eu levei a vela comigo. Apagada, já não estava mesmo. Chegando em casa, deixei a vela em cima da mesa da cozinha e fui tentar dormir. Eu não estava nem um pouco bem, tinha aquela mistura de exaustão com vazio. Acho que dormi por volta das 2 da manhã. Acordei quando já devia ser quase amanhecer, por causa de um cheiro. Não era forte, mas era o mesmo cheiro que senti no velório. Flor, perfume, algo assim. Levantei meio tonto e fui até a cozinha, achando que talvez tivesse esquecido alguma coisa acesa. Quando cheguei lá, a vela estava queimando, mas eu não tinha acendido. Ela estava com a chama alta, maior do que no velório. Se movia devagar, como se alguém estivesse passando a mão por perto. Fiquei parado um tempo, sem saber se devia chegar mais perto ou voltar para o quarto. O cheiro aumentou, parecia mais fresco do que antes, como se alguém tivesse acabado de abrir uma janela. Mas todas estavam fechadas. Tentei apagar com a mão, bem de leve, só para ver se acontecia alguma coisa. A chama nem se mexeu. Fiquei nervoso e joguei um pouco de água de dentro de um copo. A água caiu, chiou, mas a vela continuou firme. O pavio nem escureceu. Foi aí que comecei a ficar realmente com medo. Não porque fosse algo sobrenatural, mas porque eu simplesmente não tinha explicação para aquilo. Minha cabeça estava cansada. Eu não tinha dormido direito há dias. Tudo podia ser impressão, mas a vela queimando não era impressão. Peguei um pano e tentei cobrir. Deixei o pano ali em cima, apertando a vela com a mão por alguns segundos. Quando tirei, a chama estava lá embaixo, fraca, quase apagando. Eu virei as costas, respirei fundo, tentando entender. E quando olhei de volta, a chama estava maior do que antes. Iluminava a cozinha inteira. Foi só nesse momento que percebi outra coisa. Não era só o tamanho da chama, mas o formato. Eu via algo como um contorno, apenas uma sugestão, nada nítido. Parecia o desenho de um rosto. Não dava para dizer que era o rosto da minha mãe, e eu acho que, na verdade, eu não queria reconhecer nada ali. Mas tinha algo naquela luz que não parecia só fogo.
Voltei para o quarto, porque eu simplesmente não sabia mais o que fazer. Não tinha coragem de jogar a vela fora, porque aquilo seria como se eu estivesse, sei lá, desrespeitando alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu não queria ficar encarando aquilo. Deitei na cama com a porta do quarto aberta, porque eu precisava ouvir se algo mudasse. Demorou para eu pegar no sono, mas devo ter apagado por alguns minutos no máximo. Acordei com um barulho leve, como passos muito devagar no piso frio da cozinha. O coração bateu tão rápido que eu senti a cama tremer. Fiquei imóvel, sem abrir os olhos de imediato. Quando finalmente olhei, o corredor estava escuro, mas dava para perceber uma sombra passando, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro, sem pressa. E o cheiro de flor tinha voltado, mais forte do que nunca. Eu quis levantar, mas simplesmente não consegui. Não era como se eu estivesse paralisado. Era medo mesmo. Algo em mim dizia para não sair dali. Fiquei escutando aqueles passos por um tempo que eu não sei medir. Às vezes, parecia que vinham na direção do quarto. Outras vezes, se afastavam. Uma hora pararam. De repente, tudo ficou silencioso e eu adormeci sem perceber. Quando acordei, já era de manhã. A primeira coisa que fiz foi ir até a cozinha. A vela estava apagada, totalmente. A parafina tinha derretido quase toda, mas não estava espalhada do jeito que eu imaginava. Havia uma trilha fina, quase uma linha, que saía da mesa, descia pela beirada, continuava pelo chão e seguia pelo corredor. A pequena trilha de cera parava exatamente ao lado da minha cama. Não encostava, não chegava na parede, só parava ali, como se alguém tivesse vindo até onde eu estava deitado e parado bem naquele ponto. Eu fiquei olhando aquilo por muito tempo, tentando achar explicação. Pensei em calor, em inclinação do piso, em qualquer coisa que pudesse justificar aquela linha perfeita de cera. Mas a minha casa é reta, o piso é nivelado, e a cera não podia ter escorrido assim sozinha, ainda mais na direção exata do meu quarto. Eu não contei isso para ninguém da família. Eles já estavam lidando com muita coisa, e eu não queria que achassem que eu tinha perdido o controle por causa do luto. A vela eu não sei dizer onde está. Joguei fora no mesmo dia, não por raiva, mas porque eu realmente senti que aquela noite tinha sido alguma espécie de despedida. Ou talvez minha cabeça estivesse tão bagunçada que eu precisei dar um fim naquilo para conseguir voltar ao normal. Só sei que depois daquela madrugada, o cheiro nunca mais apareceu, nem o som de passos. Às vezes eu penso que talvez a vela só tivesse queimado de maneira estranha, ou que eu estivesse exausto demais para confiar nas minhas próprias percepções. Mas quando lembro da trilha de cera parada ao lado da cama, tão certinha, como se alguém tivesse estado ali, é nessa hora que eu sinto aquele frio no peito, como se tivesse visto algo que não era para ter visto. E eu não tenho certeza se era minha mãe, ou se era só o resto do silêncio dela passando pela casa pela última vez. Eu tinha acabado de sair de um período complicado, desses em que a gente precisa de silêncio e de um canto próprio para tentar organizar a cabeça. Foi por isso que aceitei aquela casa pequena num bairro afastado, quase no limite do subúrbio. Era simples, meio esquecida, mas coube no orçamento e parecia suficiente para eu recomeçar. O corretor só comentou que o antigo morador sumiu deixando umas contas penduradas, mas que isso acontecia muito por ali. Não levei a sério. Naquele momento, tudo o que eu queria era um teto e um pouco de tranquilidade. Os primeiros dias foram tranquilos até demais. A rua era quase sempre vazia, poucas pessoas passando a pé, e a impressão era de que cada um vivia enfiado no seu próprio mundo. A única coisa que realmente chamava a atenção era o vizinho dos fundos. Todo fim de tarde ele colocava música alta. Não era ruim, mas era constante. E, curiosamente, sempre parava no mesmo horário, exatamente às 3 da manhã.
Eu nunca via ninguém entrar ou sair pela casa dele. Só ouvia a música começando e terminando sempre naquele ponto preciso da madrugada. No início, achei que era coincidência. Depois pensei que fosse algum tipo de rotina estranha. Mas a regularidade era incômoda. Às vezes, eu acordava poucos minutos antes das 3, esperando o silêncio. Outras vezes, acordava exatamente com a música cortando de uma vez, como se alguém desligasse o som no meio de uma faixa. Estranho, mas não suficiente para me fazer reclamar imediatamente. Eu estava tentando não arrumar confusão com ninguém. Só que, numa noite em que eu estava especialmente cansado, a música parecia mais alta que o normal. Eu me levantei irritado e resolvi que ia lá pedir para diminuírem. A rua estava vazia como sempre, e o lado dos fundos era iluminado só por um poste fraco que piscava às vezes. Ao chegar perto, percebi que a porta dos fundos da casa do vizinho estava só encostada. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que talvez ele tivesse esquecido. Bati de leve e chamei, mas ninguém respondeu. Quando empurrei um pouco a porta, ela abriu inteira. O cheiro foi a primeira coisa que me fez hesitar. Era um amargo misturado com mofo, como se o lugar estivesse fechado por muito tempo. A casa parecia abandonada. A sala estava escura, só iluminada pela luz que vinha de fora. Caminhei com cuidado e chamei de novo, mas nenhuma resposta. A música que eu achava vir dali, na verdade parecia vir do fundo da casa, como se estivesse dentro de algum outro cômodo. Eu não deveria ter entrado, mas a curiosidade e a irritação misturadas me empurraram para dentro. A casa estava fria, com aquela sensação de ar parado. Quando cheguei ao quarto dos fundos, a porta estava entreaberta. A música vinha dali. Empurrei devagar. Havia uma cama suja, o colchão torto e manchado como se tivesse sido deixado ali por anos. O rádio que tocava a música estava em cima de um caixote, mas o que realmente me paralisou foram as garrafas. Eram dezenas, talvez mais de 50, alinhadas no chão, todas do mesmo tamanho, de vidro transparente, e dentro de cada uma, dentes, humanas, infantis, grandes, pequenas, algumas com raízes, outras lisas, polidas pelo tempo. Nenhuma etiqueta, nenhuma explicação. Só dentes, em todas. Meu corpo inteiro gelou, minha garganta travou como se estivesse presa. Eu só queria sair dali. Desliguei o rádio por instinto, como se aquilo estivesse errado de alguma forma maior do que eu podia entender. E então, no silêncio absoluto da casa, ouvi como se algo arranhasse o chão no cômodo ao lado. Não fiquei para descobrir. Saí dali o mais rápido que pude, quase tropeçando na saída. A rua me pareceu outra quando voltei, como se estivesse mais fria do que antes. Entrei em casa e travei todas as portas. Demorei a adormecer, mas o corpo estava exausto. Quando consegui pegar no sono, foi leve, fragmentado. Acordei algumas horas depois, já de manhã, com a sensação de que alguém tinha passado pela porta da frente. No começo achei que fosse paranoia, até ver a caixa. Ela estava na minha varanda, uma caixa pequena, simples, com o meu nome escrito à mão em letra tremida. Não era minha, eu não tinha pedido nada. Fiquei parado olhando, com o estômago embrulhando. A caixa era leve, mas havia alguma coisa dentro. Quando abri, encontrei um bilhete dobrado e uma fita grudada na tampa, como se alguém tivesse colado com pressa. No bilhete, só uma frase: "Deixa o som ligado, senão eles vêm pelo silêncio." Eu não entendi, nem queria entender. Senti as mãos suarem e tive que me sentar para não perder o fôlego. Olhei ao redor como se esperasse ver alguém observando, mas a rua estava vazia como sempre. Aquilo não fazia sentido. Era impossível que fosse do vizinho. Ele não sabia meu nome. Eu não tinha falado com ninguém do bairro. A polícia veio depois de muita insistência minha. Expliquei tudo do jeito mais simples possível, tentando não soar como alguém que tinha perdido o juízo. Eles foram até a casa dos fundos, olharam cada cômodo. A música, as garrafas, o cheiro, tudo tinha desaparecido. A casa estava completamente vazia, sem móveis, sem rádio, sem nada.
parecia abandonada por anos. Os policiais só comentaram que não era raro moradores saírem de repente ali naquela região, principalmente gente que alugava sem contrato. Mas aquilo não explicava o que eu tinha visto. Não explicava as garrafas, nem os dentes, nem o bilhete, muito menos a caixa com meu nome. O pior, no entanto, veio quando decidiram verificar minha casa também. Não porque achassem que eu estava envolvido em alguma coisa, mas porque queriam conferir a segurança do perímetro. Eu deixei claro, não tinha nada a esconder. Acompanhei enquanto vasculhavam cada cômodo, até que um deles perguntou se eu sabia que tinha um porão. Eu não sabia. A tampa ficava escondida por um tapete velho na área de serviço. Quando levantaram, a madeira parecia ter sido mexida recentemente. A lanterna deles iluminava um espaço apertado, estreito, com cheiro de poeira e umidade. Um dos policiais desceu primeiro, depois me chamaram. No canto havia um colchão velho, encardido, torto como o da outra casa. Do lado, uma TV ligada só na estática, aquele chiado baixo e constante. E colados na lateral da TV, com fita grossa, havia um par de fones de ouvido. Como se alguém tivesse usado aquilo por horas, ou dias, ou mais. Eu não consegui dizer nada. O policial apenas me olhou e perguntou se eu já tinha entrado ali antes. Balancei a cabeça. O estômago parecia apertado, como se eu fosse desmaiar. Eles examinaram por mais alguns minutos, anotaram tudo e disseram que iam voltar com uma equipe maior. Foi só quando já estavam do lado de fora que um deles comentou, quase casualmente, que não tinha encontrado o corretor responsável pela minha locação. Ninguém atendia o telefone, nem respondia mensagens. No fim da semana, ele também foi dado como desaparecido. Eu deixei a casa pouco tempo depois. Não por medo repentino, mas porque simplesmente não consegui mais ficar ali. A música às vezes ainda ecoava na minha cabeça às 3 da manhã, mesmo em outro lugar. E até hoje, sempre que o ambiente fica silencioso demais, eu me pego ligando a TV, o rádio ou qualquer coisa que faça algum som. Só por precaução, porque eu nunca entendi o bilhete e tenho medo de entender tarde demais.